Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrai-vos, vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus, que um dia tereis. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e irmãs, aqui na carta aos Coríntios, é o primeiro capítulo, os primeiros versículos, uma introdução de São Paulo, já ao povo de Corinto, de uma forma muito interessante. Do apóstolo Jesus Cristo, por vontade de Deus, à igreja de Deus em Corinto, e a todos os santos que se encontram em toda a Acaia. Aqui é inspirado pelo Espírito Santo, porque, na verdade, escrever aos que não são santos, no sentido de buscar, é jogar pérola aos porcos. Hoje é muito interessante, porque a sociedade que nós estamos vivendo, mesmo eu, que sou um cara que luto pela verdade e gosto, mas inúmeras vezes em situações de discussão, a situação é tão dramática, o nível de afastamento de Deus e ignorância é tão grande, que é melhor não entrar em discussões vãs. Claro que é uma linha tênue, né? Entre você ser omisso e você realmente ser prudente. Mas hoje, o nível de ignorância é muito alto. As ideologias cegaram. Então, quando Paulo escreve aos santos, ele sabe que quem vai absorver o que ele está escrevendo são as pessoas que estão com o coração aberto, com um mínimo de estrutura mental para receber a fé, né?
O demônio é muito esperto. Ele destruiu a sociedade em partes. Foi tirando, primeiro com o protestantismo, a confiança na igreja. Depois, com a Revolução Francesa e o racionalismo, tirou a confiança na fé. Depois, com a guerra, tirou a confiança na razão. E hoje, estamos desconfiando da natureza, né? Não existe natureza de mais nada. Nós estamos destruindo nós mesmos. Então, a estrutura humana já não está pronta mais para receber a fé. Aí depois ele diz, o Pai de misericórdia e toda consolação, Ele nos consola nas nossas aflições, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. À medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Ou seja, a cruz, ela está sempre presente no pregador, no cristão que está levando a palavra, assim como está presente também em quem recebe. Mas junto com a cruz vem a consolação para ambos, e a consolação de quem leva a palavra também serve de consolação para o aflito. Isso faz parte da comunhão dos santos. É um mistério, né? Quanto mais nós nos abrimos à cruz, mais o Espírito Santo nos dá essa consolação. E a nossa esperança a vosso respeito é firme, pois sabemos que assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. É uma introdução de pai para filhos, né? Tentando dar ânimo. São Paulo não é um pregador que ilude. Ele está sempre abrindo o jogo, colocando as cartas na mesa. Seguir Jesus gera aflições. Depois agora, com as bem-aventuranças que estão aqui, a gente vai entender mais ainda, né? Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Porque pobres em espírito são as pessoas, não é no sentido pejorativo que a gente usa, né? Aqui, não sei se é só Goiás ou no Brasil inteiro, pobre em espírito é como uma pessoa que não tem iniciativa, não é isso? Aqui, pobre em espírito é a pessoa que se reconhece dependente da graça. Seja rico, seja pobre. Que se deixa ser conduzido pelo Espírito. Seja rico, seja pobre. Claro que o rico tem muita dificuldade de deixar-se ser conduzido. Porque, querendo ou não, o dinheiro dá uma falsa segurança e ele muitas vezes acaba não dando espaço para o Espírito Santo. O Evangelho de Lucas diz, bem-aventurados os pobres. Não diz pobres em espírito. Também é no sentido de pobre e de mendigo da graça, mas também abre uma brecha que existe um tipo de pobre, não todos, por exemplo, esses imigrantes, que são humilhados assim absurdamente, sofrem. Esses da Coreia do Norte, que nunca ouviu falar de igreja, porque lá não pode, são colocados em campo de concentração. Eu falei há pouco tempo de crianças que são órfãos. Talvez mesmo no Brasil, aquele povo marginalizado, que sofre, e às vezes não teve oportunidade, ninguém teve, nem aproximou deles para falar de Deus. Essas pessoas sofridas, miseráveis, com certeza têm um lugar no céu. É um tipo de bem-aventurança. Independente de ainda não terem sido evangelizadas, né? Pessoas que são presas injustamente por anos e anos em países comunistas, ou mesmo injustamente em países normais, que fica lá na cadeia.
tantas injustiças que sofrem. Mulheres abandonadas pelo marido, que cuida dos filhos, sofre abundantemente. Às vezes não teve também condição de ter uma experiência com Deus. Às vezes tinha 7, 8, antigamente 8 filhos para cuidar sozinha, né? Ninguém nunca ensinou a fé, morava na roça, passava fome. Claro que essas pessoas já têm um lugar cativo no céu. Por isso que Lucas dá uma abertura também a essas pessoas. Não é essa pobreza. Eu sei que tem muitos pobres orgulhosos, né? Mas eu estou falando aqueles mesmos, sofredores, miseráveis mesmo, que sofrem, que vivem a cruz contínua, né? Por isso que não se deve contrapor Mateus e Lucas. Se deve somar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí, mais uma vez, os aflitos, né? Os que sofrem injustiça. Os mansos, porque possuirão a terra. Aqui ainda tem que dar uma melhoradinha, né? O manso, aquele que não tem ira, que controla. Na verdade, posso dizer, quem tem autodomínio. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tem pessoas que têm aquela sede do que é justo seja feito e vê que muitas injustiças são feitas, né? Desde, por exemplo, colega de trabalho inventa uma mentira por inveja do colega e o colega é demitido. Imagina. Tem filhos para criar. É uma injustiça. Imagina essa pessoa que inventou mentira. O quanto. Agora vocês imaginam o seguinte. Vamos imaginar. Eu trabalho com o Neilton na empresa. E o Neilton é melhor do que eu. Aí eu invento para o patrão uma mentira cabeluda. E o Neilton tem 4 filhos. Aí o patrão demite. O Neilton não consegue arrumar mais fácil emprego. Os meninos começam a passar fome. Aí os meninos começam a roubar. Aí os meninos começam a traficar. Sabe quem que vai pagar por tudo depois? Aqui, ó. Às vezes a gente acha que, eu já falei que o juízo final, ele é 100% justo. 100% justo. Eu já falei que ele é para dar recompensa aos santos, da consequência social, para dar condenação aos que influenciaram mal a sociedade, e para restabelecer a justiça dos caluniados, dos que foram caluniados. A pessoa que fez a mentira tem responsabilidade em todos os pecados dos filhos do funcionário demitido. O tanto que vai ser responsabilizado, só Deus sabe. Mas do tráfico, do roubo. Às vezes a gente pensa que as coisas são muito simples, né? Deixo a inveja aflorar. Uso a língua do demônio. Prejudico o outro. E sabe-se lá Deus as consequências desse prejuízo que a pessoa vai sofrer. Mas não pensem vocês que no juízo final tudo vai ser colocado a pratos limpos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós temos que aprender a ter misericórdia, né? Sempre. Padre vive na escolinha, né? Porque todo mundo que calunia padre, chega às notícias, fulano falou isso. Aí depois o fulano vem procurar o padre, ajuda. É comum, né? Então eu tenho que, o tempo inteiro, engolir o orgulho. Isso é muito semelhante a... Bem, essa história já passaram por vários santos, mas a que eu ouvi que seja mais forte é com a irmã Dulce, né? A irmã Dulce foi pedir comida, estendeu a mão, cuspiram na mão dela. E ela disse,
isso é para mim. Dá-me agora para meus pobres. Né? Então, a calúnia é para mim. E quando a pessoa vem, ela quer Deus, né? Aí eu tenho que sair de cena para... Então, a misericórdia tem que ser treinada, na verdade. Claro que tem hora que dá vontade de matar, destroncar, né? Aí você vai lá diante de Deus, Senhor, eu quero destroncar fulano. Me ajuda. Me dá a graça. Aí Deus vai te dando a graça se você pede. Agora, se você não pede, não luta, vai ficar sempre aquele ranço, né? Você nunca vai crescer. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqui é uma bem-aventurança que obriga a ter o purgatório. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Olha só. Bem-aventurados quem é perseguido e injuriado. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo que perseguir. Então, ser perseguido e injuriado também é desde que seja porque você está servindo a Deus, né? Também é uma bem-aventurança. Bem, que Nossa Senhora nos dê a graça cada vez mais de nos aproximarmos dessas bem-aventuranças, nos fazendo mansos, justos, capazes de suportar as perseguições e, principalmente, puros de coração. Ofertório.